Bem, bom dia a todos. Prazer ter vocês aqui nesse fórum, né, nesse painel de tendências, fidelização e engajamento. Meu nome é Marcelo. Para quem não me conhece, eu faço parte aí da iniciativa do Tudo Sob Incentivos e sou CEO da ValioNet, e profissional dessa área já há algum tempinho já. E a ideia desse fórum é exatamente juntar esse grupo maravilhoso aqui, não só das pessoas que vão contribuir com as suas opiniões, mas principalmente de vocês, né, que estão participando aqui desse fórum e também são ou interessados ou profissionais de mercado e que vão contribuir também com as suas, né, com as suas perguntas e como parte, né, faz parte desse grupo de aficionados aí por loyalty. Ah, bem, ah, deixa eu apresentar a dinâmica, um pouquinho de como que isso vai funcionar. A gente pretende fazer assim, uma forma mais natural possível aqui, tá, pessoal? Então, fiquem à vontade de colocar suas perguntas no chat, tá? Eu acho que isso está sendo feito para nós aqui. Então, assim, eu estou gastando aí 5 minutinhos iniciais só para fazer essa abertura, e daí a gente vai ter lá de 30 a 40 minutinhos de uma discussão principal com os convidados, tá? E daí vamos deixar lá um finalzinho, 10 minutinhos, 15 minutinhos, para poder responder também temas fora daquilo que efetivamente nós discutimos aqui, né? Os temas que estão preparados, para que vocês possam tirar suas dúvidas também, tá bom? Bem, não preciso falar muito, talvez, sobre tudo sobre incentivos, né? Tudo sobre incentivos é uma iniciativa da ValioNet, mas é uma iniciativa que, na verdade, não tem marca, né? A intenção dela é promover, na verdade, os conceitos ligados a loyalty, e incentivos. Então, imagino que todos vocês já são inscritos aí na Tudo Sobre Incentivos. Aqueles que não forem, por favor, né, se inscrevam. Existe, né, nós temos newsletters, duas newsletters que são enviadas semanalmente, uma com um artigo original, né, de autoria própria, que nós desenvolvemos, e um outro sobre um apanhado daquilo que sai, né, no mercado como um todo. E foi dessa forma também que a gente construiu esse e-book de tendências, tá? Então, a inspiração desse painel foi exatamente um e-book de tendências que nós lançamos há um pouco mais de 2 semanas atrás, né? 2 ou 3 semanas atrás, e que eu vou pedir até para a Rebeca depois colar aí o link para inscrição, o link para baixar o e-book e também as informações novamente dos e-mails aqui né, do grupo que vai fazer, né, dos convidados que vão fazer parte dessa discussão, para que vocês tenham acesso, tá? Então é um grande prazer ter vocês aqui comigo. Ah, próximo slide, por favor. Deixa eu apresentar os convidados, né? Bem, eu vou funcionar como mediador, tá, pessoal? Então, tô fazendo essa apresentação inicial, vou lançar os temas aí para os convidados ilustres, mas queria apresentar rapidamente o Renato, o Vinícius e o Fábio, tá? Bem, Carbone trabalha no time da ValioNet já há muitos anos, tá? É um dos principais estrategistas de loyalty que existe no mercado brasileiro e poderia se dizer mundial. Ele está alocado atualmente em Portugal e, além da sua atividade aqui na ValioNet, ele tem um canal chamado Tinkering Loyalty, né? Se quiser colocar depois o nome aí correto no chat, Carbone, fica à vontade. Beleza. Aonde ele tem esse canal no YouTube, vira e mexe, ele está, né, também ligado aí ao LinkedIn,
E ele é hoje eu poderia dizer que, assim, se tem alguém que entende de programas de fidelidade na Europa, é esse cara, porque, na verdade, ele avalia e participa de muitas discussões voltadas a isso. Então, é importante, o Carbone, ele consegue dar essa visão mais ampla, eu acho que até indo além um pouquinho do que a gente tem aqui no nosso mercado, tá? Obrigado, Carbone, pela presença. Bem, Vinícius Ricarte assim, a Premier e a Vertem é uma das grandes empresas que nós temos de loyalty no mercado brasileiro, né? E a Premier é o maior catálogo brasileiro que existe de produtos. Posso dizer isso porque eu, como CEO da ValueNet, tenho vários clientes utilizando a Premier, tá? E o Vinícius também está há muito tempo nesse mercado e vem trazer, né, sempre antenado a novas tendências, vem trazer um pouquinho aí do seu conhecimento para agregar em relação, né, ao que está acontecendo aí no mercado e o que ele enxerga de novidades. Obrigado, Vinícius, pela presença. Obrigado pelo convite, Marcelo. Bom dia, pessoal. Bem, Fábio, né, por último, mas não menos importante, o Fábio é poderia-se dizer, um dos fundadores da DOTS, né? Foi membro do conselho consultivo na DOTS atualmente, né? Ele já não tá ralando das 9 às 18, mas, né, continua no conselho. Ele é vice-presidente da BENF também, Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização, tá? E o Fábio, por exemplo, também, ele tem uma atividade parecida com a minha também nas horas vagas, como professor, como eu dou aula, por exemplo, também na ESPM, na Fundação Getúlio Vargas de Deloitte. O Fábio, ele leciona também em cursos como o da Deloitte Academy, tá? Que é um grande curso que nós temos de formação de profissionais, né, de certificação de profissionais pela Deloitte Academy, que é uma instituição internacional. Então, o Fábio está sempre antenado também às novas tendências. Obrigado, Fábio, pela presença. Obrigado a você, bom dia a todos. Vamos lá, pessoal. Então, eu separei um pouco essa discussão em alguns temas, tá? Esses temas eles seguem mais ou menos a dinâmica do e-book. Para quem não baixou o e-book, tá ali, a Rebeca postou, mas vocês vão ver que existe um capítulo de comportamento do consumidor, um capítulo de loyalty e gamificação, um capítulo de tecnologia, um de experiências e gerações, e eu incluí aqui as perguntas em geral, tá? Que, por favor, basta colocarem durante essa discussão, tá? Durante todo o painel, é só vocês colocarem aí no chat. A Rebeca ela vai separar essas perguntas para que a gente possa efetivamente colocar para os convidados no finalzinho, tá? Então, essa é a nossa dinâmica. Alguma dúvida, algum comentário? Se não, vamos para o que interessa, que é a nossa discussão. Tudo tranquilo? Vamos lá, pessoal. Então, vamos falar sobre o impacto aí do comportamento do consumidor nos programas de lealdade, tá? E nas estratégias de lealdade como um todo. Esse bloco do e-book, ele traz, na verdade, um reflexo daquilo que vem acontecendo no Brasil e no mundo, né? E especificamente no Brasil, a gente estava vivendo um momento em que a gente ainda tem juros muito altos, né? Que ainda não estão cedendo da forma como a gente gostaria. E isso traz ao consumidor para uma nova visão em termos de equilibrar, né, preços e qualidade de produtos, né? Então, a gente vê cada vez mais consumidores procurando produtos mais baratos, trocando de marca, né? E isso é uma realidade. A gente até, buscando alguns dados de mercado, a gente viu, né, que o dado da Emarcis falando que 60% dos consumidores trocaram de marca por questões de custo em 2024, e isso deve continuar acontecendo, né? Então, a primeira pergunta que eu faço, e eu queria começar convidando o Vinícius
para começar com esse tema, até porque o Vinícius tem uma vasta experiência, né, nessa parte de catálogo e sempre procurando olhar alternativas, né, que atendam às necessidades do cliente, do consumidor, né? Como é que os programas de fidelidade, Vinícius, eu queria começar com a sua opinião sobre como é que eles podem garantir essa nova necessidade do cliente de ter marcas com preços melhores, né, mais aceitáveis, né, que sejam possíveis deles adquirirem, né, como esse processo de marca vem ocorrendo e dentro dos programas de fidelidade, né, efetivamente, como que isso deve se refletir em termos de opções, né, para ajudar o consumidor a gastar o mínimo possível e adquirir aquilo que ele precisa. Boa, obrigado, Marcelo. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, o Marcelo já me apresentou aqui. Eu sou o Vinícius Ricarte. Sou parte do Grupo Vertem aqui, CEO da Premiar. Obrigado pelas felicitações aqui do catálogo de prêmios também, Marcelo. Mas antes de falar sobre como a fidelidade está endereçando aqui essa pauta da mudança de comportamento, acho que é uma realidade, eu não somente acho que no Brasil, acho que o Carbone pode falar um pouquinho do mundo também. Acho que o mundo está cada vez mais dinâmico, está cada vez mais competitivo e a gente vê quase que uma fuga, né? É a infidelidade, as empresas meio que tentando roubar o monte da outra, né, com as suas estratégias. Então, acho que a fidelização vai se destacar quem tratar bem o seu cliente, quem conhecer o seu cliente, né, entender o histórico de compra, os gostos, a experiência como um todo, faz com que o cliente, em algumas situações, o preço é super importante, mas o preço pode ficar no segundo plano se o cliente se enxergar com o propósito da marca, com a qualidade na prestação do serviço daquele cliente, e obviamente que a fidelização permeia sobre o acúmulo de benefícios, e aí quando a gente fala do acúmulo de benefícios, a experiência também tem que ser fluida para esse usuário quando ele participa de um programa de fidelidade, ele precisa entender as regras, as mecânicas, como que ele acumula. E aí, no caso da experiência, a troca do ponto, né, a troca da premiação, desse benefício, dessa recompensa, os usuários eles sempre procuram majorar a percepção do valor, do poder de compra que ele tem. Então, as empresas que conseguirem prover produtos ou benefícios que, obviamente, que no dia a dia do consumidor levem para uma experiência boa, e que ele consiga entender que a percepção de valor dele na troca daquele ponto é satisfatória, ele cada vez mais vai sentir-se valorizado e que o dinheiro que ele gasta adquirindo produtos ou serviços daquela marca, esse reinvestimento para ele está fazendo sentido porque ele pode destravar alguns outros benefícios ou experiências as quais ele não compraria com o dinheiro dele. Ele sabe que o dinheiro está cada vez mais curto, a Selic está lá no céu, então a gente sabe que se as empresas reinvestirem no seu público aqui, com certeza a fidelização ela tem uma tendência de fluir melhor. Outro ponto importante é as marcas tratando o seu público, né, a sua base de clientes, elas conhecendo o seu cliente, a gente tem dados históricos comportamentais que quanto mais engajado esse usuário for no programa de relacionamento, entendendo as mecânicas, acessando diariamente, acompanhando ali as tendências, mais ele compra, e aí, obviamente, que no que tange ali o resgate dessa recompensa, a gente vê que, de ponta a ponta, a recompensa vai ser a realização vou utilizar a palavra sonho aqui para ele, mas pode ser um complemento até de uma renda salarial familiar dessa pessoa. Então, acho que o índice de engajamento é um ponto muito importante. Então, um programa de relacionamento ele tem que ser construído e os pilares têm que estar muito fortes, a comunicação tem que prevalecer e o usuário que participa, as regras têm que ser claras e elas têm que ter entendimento para que o usuário ele se engaje e aí ele vire um comprador frequente. Bacana. Obrigado, Vinícius. Inclusive, recentemente, acho que só um comentário, assim, você recentemente teve me mostrando algumas iniciativas novas que eram muito ligadas a essa questão de uma tendência do programa, inclusive, promover formas de você acumular descontos adicionais, né? Essa talvez seja uma dos caminhos que o mercado esteja tomando, né? O cashback hoje ele já é uma realidade, não somente no Brasil, acho que todo o território, acho que mundial, o cashback é uma realidade, e ele é parte dos programas de relacionamento também. Então, nos programas de benefício, onde um ponto tem mais valor, onde ele troca aquele ponto por um produto ou serviço, e ele já ganha um outro tipo de benefício,
seja ele um cupom para ele trocar por ingresso de cinema, com desconto, para ele comprar, pagar uma mensalidade de streaming, ou ele ir para a parte de alimentação. Acho que é um engajamento que gera resultado. Então, a troca do ponto, que foi um benefício que ele recebeu por ele acumular, por ele comprar ou por ele vender um produto, mas ele vê muito mais valor quando ele troca esse ponto gera um benefício adicional para ele. E essa é uma tendência que a gente vê muito, os usuários tentando, de alguma maneira, ter uma percepção de valor, que o ponto dele vale bastante, mas quando ele troca aquele ponto, quando ele tem aquele prêmio, ele gera um outro tipo de benefício para ele, e para o cliente é um baixo investimento que ele faz para que essa equação ela pare de pé. E até, Vini, eu ia complementar aqui do que você falou, né? Assim, ah, vamos dizer, há 10 anos atrás, e talvez um pouco mais, nós, gestores, administradores desses programas de incentivo, nós éramos menos preocupados com o consumidor que não resgata, né? Fazia parte da nossa matemática, era muito comum que tinha uma grande parte da base que não ia resgatar mesmo, né? E a nossa indústria vivia desse breakage, que hoje já não é mais o modelo de trabalhar. O consumidor que procura o cashback, que é super transacional também, mas ele procura o cashback porque esse ele pode trocar, nem que seja 50 centavos, esse ele vai trocar. E infelizmente nós criamos essa cultura onde as pessoas são desconfiadas de participar de um novo programa. O Marcelo mencionou, né? A gente já tem os dados desses consumidores há anos e a gente segue oferecendo para eles programas em que talvez ele nunca consiga trocar. E por isso os consumidores estão ficando um pouco mais cansados desses modelos, estão querendo fugir dessas situações. Eu vejo isso e com quem eu converso, é isso. Você vai numa loja nova, a pessoa fala: Você não tem o programa? Meu Deus, se cadastra, você vai ter muitos benefícios. E a primeira coisa que você faz é: Dá para eu comprar sem se cadastrar? Não, mas você vai pegar 5% de desconto agora. Não precisa, não precisa, porque você vai ficar me mandando aqueles e-mails, você vai me prometer um negócio que eu não vou pegar nunca. Eu não quero isso, eu só quero fazer essa compra e ter minha liberdade de escolha, né? Então, o consumidor é muito sensível ao bolso dele, ainda mais pelo momento que a gente vive, mas também porque ele se frustrou com a maior parte dos programas de incentivo, né? As pesquisas, toda vez que a gente faz uma pesquisa, quantos programas você participa? A média é 8, 9, e a gente sabe que é muito mais. Quantos desses 8 e 9 você de fato consegue trocar, né? É uns 2, 3. Então tem também uma frustração deles em modelos onde não tem essa, acho que aí o ponto que você quis trazer, essa gratificação mais no curto prazo, né? Um pequeno benefício que vem para mim agora, um pequeno desconto, um pequeno ingresso de cinema, uma jornada que é curta, de um mês para eu ser gratificado, é nessas que eu quero participar e é o que eu vou engajar mais. Acho que essa é um pouco a minha É, visão. e aí, complementando também tua fala, a gente vive na era do imediatismo, né? Hoje a gente não espera o carro por aplicativo mais do que 5 minutos, a gente já cancela e já quer chamar o próximo. Então, acho que vale aqui também. A gente não quer ficar durante muito tempo acumulando pontos. Então, acho que esses resgates instantâneos, ou seja, por mais que o valor percebido seja alto, mas seja um valor investido baixo, é o que o usuário procura. Então, ele se sente valorizado por isso. Então, ele não precisa acumular milhões de pontos para ele trocar por um benefício. Então, os pequenos ganhos que a gente pode ter numa jornada acho que favorece o programa de relacionamento, tá? Mas a comunicação aqui é a alma do negócio. Se o usuário não for impactado por uma boa comunicação, se a experiência de ponta a ponta, então imagino que eu fiz a compra de um produto, ganhei os 5% de cashback que você falou aqui, mas no ato da troca, eu tenho que me cadastrar, e aí, putz, me pede até o meu tipo sanguíneo para poder efetuar esse resgate, complicou demais, a gente perde esse público e ele não vai se aderir ao programa de fidelidade, e talvez até o cliente perca um cliente para uma compra futura, porque foi muito travado ali a entrada do programa usuário nesse programa de relacionamento. Marcelo, Legal. Vai interagir lá, um pouco Fábio. em cima aqui, muita coisa para comentar, mas tentando escolher alguns ângulos aqui, acho que trazer que, como a Benf, a gente acompanha muito de perto a taxa do breakage, o Carbone trouxe, né, a frustração de quem não troca. A Benf hoje tem 11 grandes empresas associadas, a Vertem, junto aqui com o Vinícius, é uma delas, Latam PES, Smiles, Livelo, Stix, etc. A gente vinha numa faixa
de 13%, 14% de breakage, isso caiu para 11%, 12%, e a tendência é que em breve a gente chegue próximo a um dígito. Então, acho que mostra a força que os programas têm hoje, com a capacidade de se redesenhar com tudo que já foi aprendido, né? E pegando aqui também um outro prisma de se observar esse tema que a gente está discutindo, acho que a indústria, em geral, ela tem produtos de precificação de entrada, intermediários e premium. E um dos temas que a gente trabalha muito na Loyalty Academy, nos programas que a gente gerencia, é o Other People's Money, o OPM. E aqui acho que tem muita oportunidade. Quer dizer, se eu tenho uma marca premium de chocolate, de bebida, de azeite, de produto de beleza na farmácia, ou até de combustível, o que quer que seja, a marca premium, em geral, ela entrega uma margem maior. E nesses momentos de retração de consumo, às vezes essas marcas conseguem fazer um investimento promocional adicional, dando pontos extras, dando um cashback, como o Vinícius trouxe, um leve 3, pague 2, etc. Então, acho que como gestores de programa e quando a gente está dentro do varejo, é procurar se colocar como uma opção para alavancar o giro daquelas marcas mais premium e tentar segurar o consumidor comprando aquelas marcas e direcionando o comportamento de forma rentável, né? Cana, obrigado, Fábio, Carbone e Vinícius. Deixa eu só complementando mais um tema sobre essa parte de comportamento do consumidor, né? Uma das coisas que a gente tem visto, e até na prática, eu acho que ao longo desse último ano, foi cada vez mais marcas mais interessadas em incluir no seu programa práticas de ESG, ou seja, práticas, né, sustentáveis. Os consumidores eles estão buscando estão cada vez mais propensos a consumir a marcas sustentáveis, né? Eu queria daí entender um pouquinho de vocês, o que vocês têm visto no mercado aí em termos de prática, se vocês acham que isso realmente é uma tendência de entrada nos programas, as marcas estão cada vez mais preocupadas em fazer com que as pontuações adquiridas pelos consumidores sejam possíveis ser trocadas por programa, né, por benefícios sustentáveis, ESG, crédito de carbono, o que vocês, né, pensarem, e se isso realmente é algo que é importante e deve ficar. Deixa eu começar pelo Carbone agora. Olha, Marcelão, eu acredito que, e aí não vamos falar só do mercado de fidelidade e incentivo, todas as indústrias estão. Há 4 anos atrás a gente estava na corrida do compliance do LGPD, e agora nós estamos na corrida do compliance, que não é necessariamente um compliance, mas é uma conexão com o que o mundo está pedindo, com o que as pessoas estão pedindo, para que nós tenhamos mais a contabilidade, para que todas as marcas que a gente se relacione comecem a mostrar que praticam hábitos sustentáveis ou que ajudam o mundo a se não implodir, né, na velocidade que está indo. E o que eu vejo especificamente como abertura para o mercado de loyalty é muitas empresas se veem cobradas nesse desafio. O que é que vocês fazem de práticas sustentáveis, né? E elas acabam achando que elas precisam inventar uma nova solução, inventar uma associação para apoiar, para mostrar que existe esse trabalho, né? E a gente acaba chamando isso até do greenwashing da vida. Não vou entrar nesses conceitos, mas o que eu queria trazer para esse público aqui, que eu vejo como muito legal, é uma prática super bacana que eu vi ah, de uma empresa aí do Brasil que lançou uma iniciativa chamada Cards do Bem. Qual que é a ideia deles? A ideia é as organizações sociais, as empresas que trabalham de fato com ações sustentáveis, de sustentabilidade, elas precisam de doadores. E o que eles se propõem a fazer é os doadores
passam a ser reconhecidos pelos programas de lealdade das empresas tradicionais que a gente faz nosso consumo normal. Então, se eu, sei lá, vou pegar qualquer nome fictício aqui, se eu compro Coca-Cola e a Coca-Cola começa a coletar informações dos meus hábitos de apoio social, eu posso passar de nível no programa da Coca-Cola, não estando comprando Coca-Colas, mas porque eu apoio causas do mundo, né? Então, hoje a possibilidade da gente ter acesso a diferentes bancos de dados, diferentes dados comportamentais, trazendo até o que o Vini colocou, né? Não de uma maneira chata. Não me fala para colocar o meu tipo sanguíneo aqui, mas se eu puder conectar quem eu sou ao que a marca faz de maneiras simples e isso me trouxer benefícios, eu vou fazer. E aí agora a Coca-Cola passou a saber sobre o meu hábito sei lá, do Hospital do Câncer. E eu agora consigo comprar com frete grátis. Então, eu vejo que os programas de fidelidade que começarem a se atentar, que eles não precisam criar soluções do zero, e sim se conectar a coisas que já existem no mundo, para que a experiência que eu tenha trabalhando com você seja melhor, esse deve ser para mim o melhor caminho aí a ser seguido nessa frente. Bacana. Fábio, alguma coisa contribuir? Fica à vontade. Pegando carona um pouco no que o Carbone trouxe, a gente tem feito várias missões para a China para olhar um pouco o que acontece por lá. E na China tem o tal do score social, assim como a gente tem o score de crédito aqui, lá tem o score social e que leva em consideração as suas doações, e vários outros aspectos, e é quase que uma casta, né? Na hora de casar, a pessoa quer casar com uma pessoa de um score semelhante ou de um score acima para ela poder subir ali no score social. Então, acho interessante essa pegada aí de criar um score, ou de considerar esse comportamento para poder fazer um upgrade nos programas aí das empresas de consumo. E vejo com muita oportunidade, porque tanto pelo amor, né, não é uma causa nova o ESG, só está embalado, mas se a gente conversa com os nossos pais, com os empresários das outras gerações, aí isso já estava na pauta, agora está melhor embalado e muitas empresas não sabem ainda o que fazer. Então, se nós, como provedores de soluções, a gente conseguir chegar com uma solução pronta, vai ter gente querendo consumir isso, seja no momento de um acúmulo, que um produto sustentável ele possa ter uma bonificação diferente, uma mecânica diferente, no momento da troca, trocar por uma energia limpa, por um crédito de carbono. Acho que tanto pelo amor de quem está engajado, como pela dor de quem está sendo controlado pela CVM, ou quem assinou alguns pactos aí, como Senai, indústria e comércio, etc., eu acho que tem uma oportunidade gigante. E estou vendo algumas iniciativas de Green Loyalty, ou programas totalmente que têm isso como a principal razão de existir, ainda não foram para o mercado, mas já estão surgindo. E tentando Bacana. tangibilizar com a fala do Fábio, que também tive algumas indústrias, Carbone falou dos 4 anos aqui, mas assim, a gente sabe que o Brasil ainda está um pouco atrás, por mais que a gente esteja avançando diariamente aqui, mas a gente está muito atrás. As empresas tentando conectar, junto aos seus programas de relacionamento, como que o consumidor ele acumula ponto comprando a marca, mas até num descarte consciente, né? Então imagina que a gente pega hoje troca de equipamentos de tecnologia, né? Então se ele faz um descarte consciente daquele equipamento, ele é bonificado, e aí, na verdade, até essa bonificação pode ser uma premiação, e essa premiação dentro de um catálogo de prêmios que tenha lá troca por produtos também, que são produtos energia renovável, como a gente está falando aqui, ou seja, vem novidade. Eu sei que no Brasil a gente tem novidade, os catálogos de prêmios aqui, eles têm uma tendência de explorarem esse tipo de benefício. A gente tem muita experiência, tem muito produto físico, muito produto virtual, mas é uma tendência, é uma realidade que os catálogos de prêmios eles comecem a oferecer essa opção de troca para produtos ou serviços que ele tenham um viés aqui com a sustentabilidade. Legal. Bacana, fantástico. Obrigado pelos exemplos de todos. Vamos mudar de tema agora. Vamos falar de loyalty e gamificação.
Antes de avançar só com a próxima pergunta, queria só reiterar, por favor, fiquem à vontade de fazer perguntas, colocar perguntas no chat. Até agora eu vi aqui a pergunta do OM, que a gente vai abordar no final, mas assim, não tem pergunta ruim, tá, pessoal? Pode colocar o que vocês quiserem, que a gente vai procurar abordar aí na nossa parte final. Bem, falando agora sobre loyalty e gamificação, uma das coisas que me chamou a atenção também nos diversos fóruns e discussões que eu vi do final do ano passado até o início desse ano sobre tendências de loyalty para 2025 foi quase que a unanimidade em termos de a gamificação voltou e voltou forte, né? Um conceito que na verdade já tem mais de uma década, e que talvez muitos possam ter pensado que, será que isso já passou, né? A gente está vendo cada vez mais empresas embarcando nessa questão da gamificação. Não sei se isso por conta da facilidade que nós temos hoje do mobile e etc., né? Mas esse é um tema que vem sendo discutido em todos esses fóruns aqui né, sobre tendências de loyalty. E daí eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre o que vocês acham disso, se realmente é um renascimento aí da gamificação, quais são os elementos mais importantes, né, ou técnicas que estão sendo utilizadas dentro dos programas em relação à gamificação. Vamos lá, vamos começar com Fábio. Você quer começar, Fábio? Ou, Ora, então tá. no último Fórum Abenf, que aconteceu em outubro de 24, acho que tanto o Renato Meirelles, da Locomotiva, que apresentou uma pesquisa Sim, super bacana, como o Eduardo Terra, que é um craque também de varejo e acompanha estratégias centradas no cliente de todo tipo, inclusive loyalty, né? Eles trouxeram duas provocações que eu achei muito legal. Eles falaram, ó, os programas de loyalty no geral ainda estão muito caretas, estão se beneficiando pouco das oportunidades de gamificação, e aí trouxeram uma provocação. Será que vocês não estão perdendo espaço para as bets e para os e-commerces internacionais? E aí a gente pode dar um monte de desculpas verdadeiras, né? Mas o fato é, não estou falando que eu gosto ou que eu não gosto, mas a hora que você entra na Temu, na Shein, no AliExpress, o bombardeio que você recebe de alavanca, seja para visitar uma categoria, quando você compra, para você dar o seu referral, ali, a sua referência no produto, para logar às 21 horas e ganhar ponto. De repente aparece um jogo de dardo para você jogar, um negócio super poluído, mas às vezes a gente quer olhar com os nossos olhos e não com os olhares dos nossos consumidores. É lógico que quem está comprando uma Ferrari, a gamificação provavelmente vai ser uma experiência exclusiva de ganhar um curso de pilotagem em Imola, por exemplo, né? E é um público específico, mas se a gente falar do varejo brasileiro em geral, foco ali na classe B, C, D, E, você pode trabalhar com várias alavancas ao mesmo tempo, com diferentes benefícios. Num lugar você dá desconto, no outro você dá um bônus fixo, no outro você dá um leve 3 pague 2. E o consumidor ele está interessado em se divertir e conhecer essas oportunidades, ver um Singles Day, outras coisas que a gente vê por aí. A Bet também, a gente pode dar N desculpas verdadeiras, falar que o dinheiro que está circulando lá é um dinheiro altamente questionável, etc. Mas é divertido. Então, acho que quando a gente fala desse tópico aqui, minha recomendação é vamos testar. A gente tem condição de testar, o app ajuda muito, você não precisa subir aquilo para todos, você pode ter um segmento mais interessado na gamificação e outro menos. A gente tem todas essas possibilidades e acho que quem deixar de lado essas possibilidades aí
está perdendo oportunidade. A gente vê ali, desde questões bem básicas ali, o Smiles, acho que sempre trabalhou as missões, já é uma forma de gamificar, como que se atinge o nível prata, ouro, diamante, black, o nome que quer que seja, e vai mostrando o que falta, não deixa de ser uma gamificação, né? Acho que é É, isso. Legal. eu acho que... Uma, Vai lá, Marcelo. não, só um comentáriozinho, e que depois eu quero, o Carbone continua aí, mas depois eu quero a opinião do Ricardo até sobre o Familhão, porque eu me lembro lá no Fórum da Benf, inclusive, mostrou o case fantástico do Familhão, que o Vinícius fez parte ali, de alguma forma, e que tem muito desses componentes de gamificação ali também, voltados para esse público, né, mais B, C, D, que é né, o maior público que nós temos no Brasil. Mas vai lá, Carbone. Eu ia colocar aqui, acho que o fato da gente ver em todas as pesquisas que a gamificação está num boom, né? Eu acho que é mais porque ela está mais desmistificada do que no passado. Acho que existiam dois erros crassos aí da parte da gamificação, que para mim, toda vez eu recebia uma demanda, a gente quer fazer um novo projeto, a gente quer engajar essa equipe, é, e quer que tenha gamificação. O conceito quer que tenha gamificação, naquela época para o mercado era, eu quero que eles engajem e eu não quero ter que pagar recompensa. Então, a gamificação era um artifício, ou era colocado aqui no mercado como um artifício de incentivar comportamento sem custo monetário. É, que não é necessariamente isso, assim como não é necessariamente, aí o Fábio colocou bem, para gamificar não precisa fazer com que pareça um jogo, né? Aí não vou entrar no detalhe do detalhe da gamificação, mas todas as plataformas hoje que estão aí no mercado disponíveis para você implementar teu programa de incentivo, elas têm mecanismos, eles chamam de mecanismos gamificados, mas todos eles são, dar ponto é gamificar, dar badge é gamificar, passar de nível é gamificar, e assim como antes. O que muda a história e o que é um fator fundamental na gamificação é o feedback instantâneo. E eu acho que é isso que mudou. O que mudou é que hoje a gente tem um acesso aos dados de maneira tão mais instantânea que faz sentido eu fazer uma compra e imediatamente ela piscar lá no meu aplicativo e ela engajar comigo. E ela me dá um feedback, ela me dá e ela comemorar comigo essa ação que eu fiz. Então, hoje isso está muito mais fácil, barato de fazer. E aí, encerrando, tem N formas de gamificar a partir de você ter os dados. O Fábio trouxe aqui o exemplo dos bets, que é importante. Todos esses exemplos da Temu, dos bets, eles usam as técnicas de gamificação que a gente chama dos black hats da vida, são as técnicas que focam em ansiedade, são as técnicas que focam em fazer você querer fazer algo instantâneo, tentar apostar para ganhar algo muito maior do que seus ganhos, e acaba induzindo até o que a gente tem que estar sempre preocupado, aquele feedback, eu fiquei viciado nisso, né? Eu fiquei viciado nas bets, eu apostei mais do que eu podia apostar ali, de uma maneira não saudável. Eu comprei mais coisas do que eu devia ter comprado lá na Temu, coisas que eu não precisava, mas apareceu lá a rodinha do bônus, e eu tive que fazer. Estes são, sim, elementos de gamificação que podem ser usados, a gente recomenda com moderação, para aumentar o engajamento. Mas eu acho que a nossa indústria permeia 100% sobre o que é gamificação, só falta a gente entender corretamente o que ela é para aplicá-la com intenção e não de maneiras intuitivas. Boni, acho que você foi muito assertivo com o seu comentário, e tudo isso é possível pautado em tecnologia, né? Se a gente não tiver tecnologia para interpretar e para disponibilizar essa gamificação lúdica aqui para os usuários participantes dos programas, eu acho que fica mais difícil. Então, a gente tem o dado, sabe do comportamento, e aí como é que você coloca ali um algoritmo para que para cada persona, né, você tenha um atributo gamificado diferente. E aí, complementando falas do Fábio, acho que a gamificação ela também ajuda no melhor entendimento de uma mecânica ao qual o participante está participando. Porque antigamente a gente tinha aqueles regulamentos que parecia quase que uma Barça, né, com muita informação, ele não lia tudo aquilo, ele não entendia, e a gamificação ela ajuda ele a entender como é que ele sai
do nível bronze para o nível prata, do nível prata para o nível ouro, como que ele vai crescendo, e aí fica mais fácil. A gente fala que ser lúdico ajuda na percepção, ajuda o usuário na compreensão dele, e aí você vai colocando algumas pitadinhas ali, alguns benefícios, que pode ser um benefício monetário, como você falou, né, Carbone? No passado, a gamificação não refletia em um investimento de prêmio no final, mas você pode liberar pílulas de conhecimento, pode ser um badge, como você falou, mas as pessoas elas vão cada vez mais se engajando porque ela quer chegar na próxima etapa, né? Então, assim, pô, eu quero chegar lá no topo, então eu tenho que percorrer tudo isso aqui. Então, quando eu tenho ali a gamificação com tecnologia, facilita o entendimento quais são os caminhos, quais são os desafios que eu tenho que percorrer para alcançar o topo. Então, acho que a tecnologia é fundamental. Eu tenho visto aqui na Vertem que muitos clientes eles estão aderindo à gamificação lúdica para um melhor entendimento do usuário de programa de fidelidade ou do usuário de programa de incentivo. Então, eles estão colocando esses aceleradores para que o usuário ele entenda o que ele precisa atingir, seja de maneira semanal, seja diária, semanal ou mensal, e aí ele vai destravando novas frentes, novas funcionalidades, que no final vai existir uma recompensa especial para ele. Então, acho que a gamificação, sim, é parte do nosso dia a dia, e os clientes eles estão cada vez mais aderindo a essa prática nos seus programas de relacionamento junto ao seu público. E aí, respondendo a provocação, acho que do Marcelo sobre o Familhão ele é 100% gamificado. A gente sabe que os usuários, desde o momento que eles se cadastram, a gente trata super bem esse dado aqui. A comunicação é super efetiva, é uma comunicação instantânea. Se a gente identifica que o usuário renovou a sua assinatura do Familhão e ele não resgatou o benefício dele naquele mês, existe uma mensageria por WhatsApp, a gente comunica, sempre está ali refrescando a memória dele que ele tem aquele benefício, que aquele benefício ele tem um prazo para ele ser consumido, por mais que a gente tenha uma recorrência ali de pagamento de mensalidades, mas todos os meses tem um benefício diferente, ele acumula moedas para que no final ele troque por um produto no lojão do Familhão, também concorre ao sorteio de R$1 milhão, mas acho que assim, a tecnologia, a comunicação, a arte de identificar públicos que acessam com mais frequência, com menos frequência, faz com que o público entenda mais aquilo que ele está participando. O início, as pessoas elas não entendiam muito bem o que era aquilo, mas aos poucos a gente vai disseminando conhecimento, disseminando uma cultura, não somente via as redes sociais, mas conversando com cada pessoa ali, porque toda a comunicação do Familhão é feita por mensageria, por WhatsApp, então a gente consegue ser assertivo e engajar esse público ou para ele renovar a sua recorrência da sua assinatura, ou para ele resgatar aquele benefício naquele mês, ou para ele comprar figurinhas adicionais, para ele concorrer a R$1 milhão no final do mês. Então, assim, a gente gamifica diariamente aqui a base do Familhão, mas tem todo um estudo, tem todo um analytics por trás, porque eu não posso mandar a mesma mensagem usando o Marcelo como persona aqui, a mesma mensagem do Marcelo eu mando para o Renato, porque talvez sejam perfis diferentes. Então, tem gente que está muito mais avançado na gamificação, tem gente que está ali na parte inicial, e eu tenho que tratar, obviamente eu tenho que tratar com mais frequência esse usuário que é inicial, para que ele já entre numa cadência que ele vai virar um usuário assíduo do programa, e aí vai ter sim a sua comunicação, mas com menos frequência. Legal, bacana. Bem, vamos pular para o próximo tema, então, falar de tecnologia agora. E eu acho que eu já vou emendar, na verdade, essas discussões são, assim, são sensacionais, porque, na verdade, a gente acaba tomando até mais tempo do que a gente, a gente tem aqui. Seria ótimo a gente, talvez, aí numa próxima oportunidade, ter 2 horas aí para discutir. Mas como eu quero guardar alguns minutos para as perguntas que surgiram aqui, que estão surgindo, eu vou aplicar o tema de tecnologia e já vou fazer a pergunta junto do tema de experiências e gerações, que é o próximo tema, para a gente sobrar aí uns 10 minutos no final para as perguntas e respostas. O tema tecnologia, ele não poderia ser diferente do que inteligência artificial, né? Inteligência artificial é algo que vem na boca de todo mundo em todos os setores, e em Lloyd não seria diferente, né? Mas quando a gente tenta aplicar inteligência artificial na realidade dos programas de fidelidade e das estratégias, que são estratégias voltadas a relacionamento, a gente se depara exatamente com um conflito que é como fazer isso de forma humanizada e garantindo a empatia dos consumidores, né? Então, eu acho que esse pode ser um grande desafio que a gente tem agora. Eu queria entender um pouquinho
como é que vocês veem essa questão da aplicação da inteligência artificial nos programas atualmente e esse desafio da humanização e da manutenção da empatia, que é super importante para nós. E daí, só emendando com o próximo tema, que é o tema de experiências e gerações, eu queria colocar a geração Z aí no meio dessa discussão, né? Que é a geração, talvez, uma das mais próximas que a gente tem em termos de full digitalização, né? Inteligência artificial, e que é uma geração que sempre procurou ter muitas conexões autênticas, né? E como isso, né, essa geração se conecta com tudo isso que vem acontecendo, inteligência artificial e talvez essa dificuldade de empatia. Bem, vamos lá. Quem quer começar agora? Fica à vontade. Quer pegar, Carbone? Eu me confundi um pouco na pergunta em si. Eu sei os temas, mas eu não consegui completar numa pergunta. Então, me ajuda. A pergunta é, como você, né, a pergunta é como você entende que a inteligência artificial ela está sendo aplicada atualmente, o que é importante nos programas de fidelidade e como manter a empatia, tá? Com a aplicação da inteligência Boa. artificial e depois ligado à geração Z também, né? Como a geração Bom, Z está vendo tudo isso. acho que um primeiro ponto, e aí o Vinícius talvez possa dar um depoimento aqui, até pré-inteligência artificial completa, né? Assim, os chatbots já foram revolucionários na experiência do cliente. Quando eu digo isso, é porque a Premiere, que faz, sei lá que número, se é milhão, se é bilhão de resgates todos os meses, o quanto isso apoiou o consumidor a resolver seus problemas de maneira mais rápida, né? Então, a inteligência artificial hoje ajuda na segmentação, no conteúdo personalizado, na individualização do conteúdo, ajuda no atendimento mais rápido para o usuário, na resolução de problemas mais rápida. Essas coisas são realidades. Algumas empresas fingem que tem, não tem esse resultado, mas essas coisas são realidade, mas para mim, a inteligência artificial hoje se mostra mais relevante no apoio à estratégia, né? Eu sou estrategista de loyalty e então significa que eu tenho um conhecimento dos programas que eu participei, que é um conhecimento só meu, que me ajuda a chegar nas respostas. Mas hoje você consegue, seja você montando o teu próprio script ou você acessando inteligências artificiais que são focadas em estratégias, você consegue trocar com a inteligência artificial as ideias do que você quer fazer, as sugestões do que caminhos fazer, que resultados você deveria esperar. A inteligência artificial hoje, não estou dizendo que ela te dá a resposta definitiva, mas ela te ajuda a montar a tua estratégia, te ajuda a chegar na tua recomendação e te traz fatos, ela acelera esse processo de você ir validar as tuas ideias, validar os teus insights. Então, se você hoje tem medo, né? Isso aí eu sou um estrategista e a inteligência artificial que tá tomando meu lugar porque ela faz as estratégias. Se você tem medo hoje de trocar com ela e aprender com ela, você está só perdendo tempo, né? Perdendo tempo em pesquisa, perdendo tempo tentando se pautar em máximas. Infelizmente, a inteligência artificial ela ainda falha nisso. Ela repete o que todo mundo repete. Se você perguntar para ela o que é gamificação, ela vai te dar a resposta errada, porque ela repete o que é mais repetido. Ainda assim, nós temos que usar ela não só para conteúdo, não só para melhorar a interação no dia a dia ali rápida, mas para balizar nossas estratégias, porque elas conhecem das ferramentas sociais, das ferramentas de comunicação, como ninguém, né? A regra muda todo dia, mas ela consegue te ajudar a estar mais na ponta dos cascos ali para não ficar para trás. Carbone, a palavra que você usou aqui de aceleração faz total sentido, porque a gente sabe que hoje o custo para você montar essa estratégia, para você desenvolver, você e a mercado, em algumas situações levavam-se não somente semanas, mas sim meses. E com a inteligência artificial a gente acelera esse entendimento, a gente cria essas regras, essas mecânicas,
e aí a gente consegue conversar e disponibilizar uma oferta, quando a gente fala o usuário que está num catálogo que ele vai resgatar uma recompensa, baseado no comportamento de navegação, no histórico de resgate, ou naquele perfil daquela pessoa, ou o saldo em carteira, a gente consegue oferecer para ele, obviamente que muito pautado numa oferta que eu já tenho de um e-commerce, eu consigo direcionar para você, Carbone, que hoje é a oferta ideal para você, de acordo com o seu perfil de navegação, com o seu histórico de pesquisa no passado, ou compras no passado. Eu tenho uma oferta que está super endereçada, inclusive que você tem saldo em carteira, é suficiente para você resgatar aquele produto ou benefício. Tudo isso, obviamente, com a inteligência artificial, ou seja, a gente investe bastante em tecnologia, a inteligência artificial é parte do nosso dia a dia junto aos nossos desenvolvedores, mas o próprio usuário na navegação, ele se beneficia porque o acesso à informação é muito mais prático para ele, a experiência para ele é muito mais fluida também. E toda a estratégia que a gente tem de como é que eu trato, né? Eu acho que o Marcelo falou do ser humano, né? Acho que a inteligência artificial ela tem um ser humano dando o prompt correto para ela ali, tá? Então a gente tem que entender o que pesquisar, como desenvolver para que isso seja uma realidade. E é muito mais fácil, é muito mais rápido a gente ir ao mercado, testar e retestar, e depois, pô, se deu errado, eu começo de novo. A gente tem como uma prática diária aqui na Vertem a utilização, obviamente, que, com muita parcimônia aqui por uma questão de dados é super importante aqui, para a gente também, mas a gente já utiliza essa funcionalidade no desenvolvimento das nossas soluções e também é menos perceptível por parte do usuário, mas o usuário se enxerga, pô, eu estou acessando um catálogo que ele conhece que eu sou o Ricardo, então, pelo que eu naveguei, pelo que eu comprei, uma oferta, parece que eu pensei que eu precisaria comprar aqui um ingresso de cinema e ele já me trouxe a oferta do cinema. Tudo isso é possível com a inteligência artificial. Legal. Boa. Fábio, algum comentário rapidinho final aí dessa? Acho que o que a turma trouxe aqui, né, para mim, talvez o ponto não é tanto garantir que a ação seja humanizada. Para mim, é uma ação uau, é aquela ação que você fala, nossa, que legal, isso aqui é para mim mesmo. Então, usar a inteligência artificial com uma comunicação que faça sentido, alinhada, eu acho que passa bem por esse tema de ser humanizado, não ser humanizado, para mim é mais o efeito uau. E sobre a geração Z, que a gente explorou um pouquinho ali, até a pesquisa cita, né, o case da Patagônia, acho que vale a gente ficar antenado, porque às vezes não tem uma única solução, né? Uma empresa de moda, de roupa, que se predispõe a você levar lá o casaco com o zíper quebrado e ela troca o zíper porque ela não quer produzir mais lixo no planeta, que tem um escritório sem horário na beira da praia, com prancha de surf, etc., faz a gente pensar que às vezes não tem uma única fórmula de sucesso aí que a gente pode conectar com essa turma aí muito ligada a propósito de diferentes formas. Legal, obrigado, Fábio. Bem, vamos passar então para as perguntas que nós temos. Nós temos 3 perguntas aqui dos nossos participantes. Se puder, só pula o slide, por favor, Mariana. Se possível, o OIM colocou se a gente poderia abordar o tema dos programas de fidelidade de coalizão versus programas próprios, considerando se há uma tendência no Brasil nesse sentido. Não sei, talvez o Fábio, né, uma vasta experiência nessa parte de programa de coalizão. Você quer responder essa, Fábio? Bora. Resposta de consultor, né? Qual que é o melhor? Depende. E aí, descendo já, cascateando um pouco a resposta. A empresa, ela quer ter todos os controles e todos os custos, ela vai para programa próprio. A empresa entende que ela pode entrar num modelo cooperado de dividir o controle e dividir os custos, ela vai para o modelo de coalizão. E aí você tem também um modelo híbrido, que você pode pegar, às vezes, eu tenho um programa próprio, mas ele está conectado a uma coalizão, ele está conectado a uma companhia aérea e assim por diante, né? E eu gosto de tangibilizar, trazendo um pouco o tema do valor, né? Da proposta de valor. Então vamos pensar, eu tenho uma farmácia e o cliente gasta em média R$ 100 por mês. Ao longo de um ano, R$ 1.200. Pegando uma conta aproximada e fácil aqui, se eu posso investir 1% no programa de fidelidade, eu tenho R$ 12.
Se eu faço um programa próprio, talvez eu vou ter que investir metade desses R$ 12, R$ 6, para poder cuidar da operação, do aplicativo, do call center, do time, etc. E vai sobrar R$ 6 para entregar de prêmio para esse cliente médio. Então, provavelmente, quem está abaixo da média não vai ver relevância nenhuma, e cai no exemplo que o Carbone trouxe no começo da nossa conversa. Quem está acima pode ter. Ah, não, agora eu não tenho um ticket de R$ 100 por mês, eu tenho um ticket de R$ 1.000 por mês. Eu vou para 12 mil no ano, aí eu tenho 120 para rodar o programa, para premiar, etc. A conta começa a fechar. Então, acho que deixaria essa pista aqui de quando tombar para um lado ou para o outro. Considerando que o Brasil é um país emergente de muita classe média, a gente tem visto aí iniciativas como Livelo, como Stix, como Dots, mesmo as iniciativas de aéreas, elas tentam trazer outros parceiros para acelerar o acúmulo de pontos, então acho que é sim uma tendência. E só um ponto complementando aqui, Fabião. Ah, em todos os países do mundo, já que ele perguntou sobre o Brasil e no mundo, em todos os países do mundo existem os programas das companhias aéreas e do setor de hotelaria que tem o modelo da coalizão de receber pontos de outras bandeiras, provavelmente. Mas o Brasil é raro no mundo os países que têm coalizões independentes da companhia aérea. O Brasil tem, no Brasil esse modelo funciona, esse modelo serve muito bem, mas são poucos países no mundo que têm modelos como o Fábio citou, do Alivelo, do Dots, etc. Porque no resto do mundo tiveram suas tentativas, não funcionou, não fluiu como esperado, mas o Brasil é sim um divisor de águas nesse sentido aí, ou uma grande referência para o mundo nesse sentido. Olha, Legal. eu acho que tem vários cases globais, né, Carbone? Alguns que deram mais certo, menos certo, mas o Payback na Alemanha é um case que a gente acompanha de perto, a operação de Uhum. varejo deles é bem sucedido, Flybys na Nova Zelândia, os programas lá do Canadá, Air Miles, com algumas restrições e tal, mas tem várias iniciativas na Ásia, a gente está acompanhando algumas no Oriente Médio, então eu vejo com um pouco mais de otimismo aí o cenário global do que você trouxe, mas Ah, ok. entendo que Legal. tem cases não positivos também. Bem, deixa eu pular então para a pergunta da Roberta Moraes, tá? E a Roberta está perguntando como a gente vê os programas de loyalty em segmentos que possuem um ciclo de vida mais longo, como automóveis, eletrodomésticos, refrigeradores, que possuem a troca a cada 5, 7 anos, né? Talvez pela dificuldade de gerar transações mais frequentes. Carbone, quer responder essa? Ficou, não sei. Eu já fiz algumas contribuições para ela aqui no chat, de Tá, repente pode ser Meu Deus do céu, o Vini, só porque o tempo vai vai lá, acabar e Vini. a gente falou na última. Não é comum, obviamente, que na verdade a marca ela estrutura uma estratégia de como o exemplo do automóvel, né? Talvez ele tente fidelizar esse usuário nas manutenções de quilometragem ou manutenções anuais, onde ele tem um benefício caso ele faça a manutenção programada, e aí ele tem lá, ele ganha um tanque cheio ao fazer a revisão. Então, as empresas elas tentam estruturar de acordo com o ciclo dessa vida, né? Que ele é um pouco mais longevo, para que o usuário ele sinta-se parte daquela marca. Então, eu dou o exemplo aqui do automotivo, mas o da linha branca posso até vincular ao 7º ano, se ele faz um descarte consciente da geladeira, ele vai ter um cashback de 50% para ele comprar um produto novo daquela própria indústria. Então, tem que vincular com a saída, na verdade, com a troca daquele produto e qual que é o benefício que eu vou conceder para que ele se mantenha fiel a essa marca. E no caso do automóvel, a gente pode colocar temas de desconto em seguro, desconto em abastecimento do carro, pensando no carro, não nos carros elétricos, e nas manutenções, ou seja, ele vai mantendo o ciclo de vida daquele produto e no final, até na troca do carro, ele pode ter um benefício porque ele foi fiel durante aquele período. Eu vejo dessa maneira. Boa. Excelente. Sobre Bem, eletrodomésticos, a gente não troca só um eletrodomésticos, né? As marcas fazem micro-ondas, geladeira, forno, etc. Então, acho que dá para considerar uma frequência um pouco menor. E no do carro, a gente gosta de falar também do test drive. Se você consegue levar a pessoa a fazer um test drive, a chance de você converter aquilo em venda é muito maior. Mas sei que estamos com o tempo estourado, hein?
Sim, eu vi que o Carbone já respondeu a pergunta do Caio Siqueira, mas só pontuando, existe um futuro onde a gamificação dos programas usa de forma mais forte o recurso de realidade aumentada, né? Está respondido no chat. Algum comentário adicional, Carbone? Não, não. Perfeito. Bem, pessoal, foi postado agora o formulário de feedback, tá? Então, se vocês puderem clicar e darem a sua, né, opinião, a gente está sempre procurando melhorar e vocês podem nos abrir os olhos de forma a gente pode melhorar isso. Eu quero deixar meu muito obrigado aí pela presença de vocês. Está aqui novamente os nossos contatos, tá? Fiquem à vontade nos contatarem por qualquer motivo. Fiquem atentos às novidades do Tudo sobre Incentivos. Nós vamos, no mês que vem, voltar às Masterclass, então, e nós vamos ampliar isso cada vez mais. Então, continuem participando. E meu muito obrigado aí a todos pela, né, principalmente aos nossos convidados pelo tempo aí e pelas opiniões ricas que trouxeram no dia de hoje. Obrigado, Obrigado, gente. Marcelo. Obrigado a Valeu. todos. Valeu, Obrigado. gente. Bom dia. Tchau. Onde está a Rebeca, leiam Fábio, gente. Tudo certo. Valeu, É gente. Valeu. verdade, é verdade. Agora que eu vi, Fábio, você vê? A gente até olhou esse slide junto e não reparamos. Rebeca, nossa parceira, produtora, junto com a Mariana. Obrigado também. Valeu, pessoal. Obrigada, pessoal. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.